Cristianismo primitivo e Igreja medieval. Neste estudo falaremos sobre alguns dos principais grupos cristãos que existiram no decorrer da história. No cristianismo primitivo, destacaremos o grupo que também são conhecidos como anabatistas. São eles montanismo, novacianismo, donatistas e paulacianos. Estes quatro grupos viveram entre os séculos 1 ao 12 e possuem semelhança entre si em 5 pontos, além, é claro, da fé cristã. Primeiro, o apelido anabatista, devido ao fato de batizarem outra vez ou rebatizarem aqueles cujo batismo tinha origem duvidosa. Por exemplo, batizavam católicos que se convertiam e pagãos também convertidos. Eram contra o batismo de crianças. Segundo, permaneciam firmes na fé e na sã doutrina, mesmo diante de intensa perseguição de Roma. Terceiro, negavam absolutamente ordens da Igreja Romana. Quarto, consideravam que as igrejas deveriam ser livres e independentes. Quinto, eram contra a união da Igreja com o Estado. Agora vamos falar um pouco sobre a Igreja medieval. Destacamos duas, os cátaros e os valdenses. As características desses dois grupos foram a forte e cruel perseguição que sofreram da Cruzada Romana, até o seu total extermínio. Por falta de dados confiáveis, não sabemos quando essas igrejas iniciaram, mas viveram até aproximadamente o ano de 1500. Depois disso, já surge aí a Igreja Reformada. O motivo dessa série é mostrar que sempre houve grupos de cristãos que se empenharam na doutrina apostólica e que não se sujeitaram à falsa Igreja de Roma. Embora tenham tido equívocos teológicos, temos que olhar para estes cristãos com respeito. Viveram em épocas conturbadas, sofreram privações e perseguições. Com fé e perseverança, o verdadeiro cristianismo segue até os dias de hoje, longe dos portões de Roma. O movimento montanista surgiu em meados do segundo século, entre os anos de 156 a 172, na Frígia, o que é hoje a atual Turquia. Seu principal expoente é Montano, por isso, o movimento carrega o nome do seu fundador. As opiniões sobre o movimento são várias e conflitantes. Para alguns, foi um movimento herético, para outros, foi um movimento mal interpretado. Os que condenam o montanismo o fazem alegando que o movimento promoveu e permitiu o abuso dos dons espirituais, principalmente o dom da profecia. Os dons do Espírito Santo eram comuns tanto no montanismo como na igreja primitiva apostólica. Visões, revelações, sonhos e profecias eram comuns aos cristãos e não era algo doutrinal e nem exclusivo dos montanistas. O montanismo afirmava que os dons espirituais estavam ausentes na igreja por conta da imoralidade dos dirigentes e membros. Tertuliano, que foi o seu maior expoente e era considerado bastante ortodoxo para o padrão da época, teve sua adesão ao montanismo como uma reação ao mundanismo e à frieza que já existia na igreja. O montanismo sofreu grande perseguição por conta da Igreja Católica, por sua posição baseada principalmente nas revelações do Espírito Santo, situação muito parecida com o que é hoje o movimento pentecostal. As principais fontes que falam de Montano são oriundas de seus oponentes. Por isso temos que saber
que existem distorções e exageros, como toda a história contada por versões duvidosas. Por outro lado, Tertuliano é uma grande fonte sobre o montanismo, mas seus escritos também sofrem questionamentos pelo motivo dele ter feito parte do montanismo. Hipólito e outros críticos do movimento enfatizaram suas críticas mais no rigor moral do movimento do que em alguma suposta aberração teológica. O montanismo esteve em harmonia com a Igreja em geral em todos os pontos essenciais. O montanismo se enfraqueceu quando a Igreja começou a encontrar conforto na autoridade apostólica ensinada por Irineu. O movimento montanista não tinha espaço em uma igreja que começa a ficar em paz com o Império Romano e com o próprio sistema mundano. A ortodoxia da igreja nunca conseguiu apagar a chama do Espírito que ao longo da história esteve presente na experiência pentecostal dos verdadeiros cristãos de século a século até os dias de hoje. Os novacianos foi um movimento durante o cristianismo primitivo formado pelos seguidores de Novácio e que se recusavam a readmitir em comunhão os cristãos batizados que tinham renegado a sua fé e a realizado sacrifícios aos deuses pagãos, durante a perseguição de Décio em 250 d.C. Eles foram posteriormente declarados como heréticos pela Igreja Católica. Novácio foi um sacerdote que em 251 se opôs à eleição do Papa Cornélio, que se seguiu após a morte do Papa Fabiano. Novaciano ficou conhecido como o primeiro antipapa. Ele acreditava que Cornélio era muito tolerante para com os que haviam apostatado durante a perseguição de Décio. Havia começado um debate sobre o tratamento adequado que a Igreja deveria conceder a cristãos que tinham negado sua fé em tempos de perseguição. Na perseguição generalizada sobre o imperador Décio, o Papa Fabiano foi morto em 250, mas a Igreja estava em situação precária e ficou sem sucessor durante um ano. Os novacianos foram excomungados por um sínodo de bispos em Roma. Desejando evitar complacência com o pecado, se estabeleceram com sua própria disciplina. Sua ênfase na pureza e rigorismo obteve apoio significatório em toda a Igreja em geral. Mais tarde, os novacianos tiveram vedado o direito de culto público e teve seus livros totalmente destruídos. Acredita-se que o próprio Novácio tenha sido martirizado durante a perseguição aos cristãos sobre o Império de Valeriano entre o ano de 253 a 260. Após a sua morte, os novacianos se espalharam rapidamente para a França e Itália, mas ainda assim continuaram sendo perseguidos e mortos até o seu total aniquilamento. Este movimento começou quando Donato de Casanegra, bispo de Numídia e posteriormente de Cartago, juntou-se ao grupo de 70 bispos da Numídia, norte da África, o que hoje é a atual Argélia, para elegerem Majorino, ao qual ele veio a suceder em 315. Donato era notável, eloquente e muito estimado.
Apoiado pelos bispos daquela região, os autores que mais influenciaram os donatistas em termos de doutrina foram São Cipriano e Tertuliano. Assim como os novacianos, os donatistas eram rigorosos em seus ensinamentos. Após a sua morte em 355, o donatismo já era a igreja dominante no norte da África. Porém, sofria constante ataque de Roma, que tinha como objetivo reincorporar os membros e a unificar a igreja. Seu principal oponente foi Santo Agostinho, bispo de Hipona, que fez campanhas contra os donatistas, e por meio dos seus esforços que o movimento foi extinto. O imperador Constantino mandou para o exílio os líderes dos donatistas e tirou-lhes as igrejas. Na ideia da Igreja Romana e de Agostinho, crê-se que os sacramentos valem por si, seja o ministro um indivíduo moral ou não. Já para os donatistas, os sacramentos só eram válidos se quem os ministrasse fosse digno e fiel à fé cristã. Um fato interessante da história dos donatistas é a disposição de Agostinho. Nesse debate, mais precisamente com o bispo donatista Petiliano, Agostinho tentou censurá-los em palavras, mas, diante da Bíblia, não houve como os vencer, pois a Bíblia dava-lhes razão. Perdendo o combate em palavras, então passou a persegui-los com a espada imperial, condenando-os. Em um debate fervoroso contra Agostinho, Petiliano assim exclamou aos seus bispos presentes, abre aspas, pensai vós em servir a Deus, matando-nos com as vossas mãos? Enganais a vós mesmos. Deus não tem assassinos por sacerdotes. Cristo nos ensina a suportar as perseguições, não vingá-las. Fecha aspas. A Igreja Donatista permaneceu organizada até o século VII. A falta de dados sobre o seu princípio e o falso relato da Igreja Romana contra eles dificultam uma data exata para o início do movimento paulaciano. Porém, eles deixaram uma obra escrita no século VI, chamada A Chave da Verdade. Os seus principais locais de refúgio foram a Síria, Palestina e a Babilônia, devido à grande perseguição da Igreja grega. Em 872, houve um massacre sobre os paulacianos da Armênia. Muitos conseguiram fugir para os Balcãs e mais tarde se fixaram em Pirineus, no sul da França. As perseguições continuaram contra os paulacianos, tanto pela Igreja grega como pela Igreja romana. Muitos cristãos paulacianos foram queimados vivos. Os sobreviventes se espalharam pela Trácia em 970, pela Bulgária, Bósnia e Sérvia, após o ano de 1100. Em 1154, um grupo de paulacianos emigrou para a Inglaterra. Tangidos ao exílio pela perseguição, uma parte estabeleceu-se em Oxford. João Wycliffe, um dos maiores expoentes da Reforma, iniciou justamente em Oxford,
sua luta contra as heresias da Igreja Católica. Muitos acreditam que ele tenha tido algum contato com os paulacianos. Alguns teólogos e historiadores da Igreja acreditam que os paulacianos eram os batistas antes da Reforma Protestante. Os cátaros, que significa puro, também são conhecidos como albigenses. Foi um movimento cristão na Europa Ocidental, na região do sul da França, entre os anos de 1100 e 1244. Período em que a Igreja Católica Apostólica Romana, sob a liderança do Papa Inocêncio III, estava entregue ao luxo, à corrupção política, ao tráfico de influências e, em muitos casos, à luxúria e à devassidão. Os cátaros possuíam um aspecto fascinante: a ideia de viver o cristianismo praticando um estilo de vida simples, baseado nos preceitos do Evangelho. E, é claro, como outros grupos cristãos, também erraram no campo teológico, o que não justifica um extermínio de um povo pela Inquisição Católica Romana. O Papa Inocêncio III havia acabado de conquistar a grande cidade grega de Constantinopla em 1204. Mas, enquanto os cruzados destronavam Constantinopla, no outro lado do mundo haviam cristãos não católicos ao sul da França. Eram os cátaros. O Papa logo comunicou o conde responsável pela região, Raimundo VI, de Tolosa, ordenando-lhe que limpasse seu território, o que significava, em linguagem papal, que exterminasse todos os inimigos da Igreja Romana. O conde de Tolosa, então considerado um católico fiel, se recusou a seguir suas ordens insanas de exterminar toda a sua própria população e não via motivo para que justificasse uma chacina. Os cátaros viviam em harmonia com os católicos. Ambas as religiões se respeitavam mutuamente, uma estranha e incomum tolerância para a mentalidade da época. O Papa, furioso, decide convocar as cruzadas contra os cristãos cátaros em seu próprio território. A promessa de indulgência plenária feita aos que combatiam na Terra Santa é feita também aos que matassem um cristão não católico. O perdão de todos os pecados através de mais pecados cometidos, especialmente através do assassinato. Uma igreja que já não refletia mais nada do evangelho original, transforma a piedade em pecado e o assassinato em indulgência. O inimigo pouco importava, ele podia ser qualquer um que não se submetesse a Roma. O Papa consegue prontamente reunir um exército que chega a Béziers em 1209, onde pratica uma das piores chacinas que o mundo da época já tinha visto. A título de recompensa, os cruzados podiam se apoderar das terras e dos bens dos adeptos do catarismo. O conde Raimundo VI, até então protetor dos cátaros, ao ver um número tão imensurável de soldados chegando, decide mudar de lado de última hora e se entrega ao exército cruzado.
Desta forma, a cidade abriu suas portas em rendição ao exército romano. Os cruzados se lançam para cima de uma cidade indefesa e já rendida, exterminando a tudo e a todos que vissem pela frente. Foi uma carnificina. Calcula-se nesta região foram assassinados entre 40 a 60 mil pessoas. Outros confrontos ocorreram onde as forças papais esmagaram os cátaros, como em Mulete em 1218, que deixou poucos sobreviventes. Os últimos cátaros refugiados no castelo de Montsegur foram massacrados no ano de 1244, sendo condenados à fogueira 200 pessoas. Em 1325, o último líder cátaro conhecido, Giuliano Mebaibaste, foi queimado vivo. Mais de meio século fora necessário para o extermínio da religião cátara. Este movimento começou aproximadamente no ano 1170, na agitada cidade medieval de Lyon, na França. Ali vivia um rico comerciante chamado Valdécios, ou simplesmente Valdez. Abre aspas. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Fecha aspas. Mateus capítulo 19, versículo 21. Valdez ficou impactado com este versículo bíblico. No momento de alegria espiritual, Valdez decidiu, de repente, se libertar das pesadas correntes da riqueza. Agora seria um discípulo de Cristo. Primeiramente, usou uma parte de suas riquezas para patrocinar a tradução de algumas partes do Novo Testamento para a língua que se falava em Lyon. Depois, munido das Escrituras, deu o restante de seus bens aos necessitados. Valdez percorreu toda a cidade de Lyon, pregando a todos o Evangelho. Sua honestidade e seu exemplo de fé tocaram muitas vidas. Logo, um grupo pequeno de crentes com a mesma visão se congregou com ele. Seu desejo era tomar cada aspecto dos ensinos de Jesus de forma literal e com seriedade. Valdez e seus discípulos não tinham desejo ou visão de fundar uma nova igreja. Eles não ensinaram nenhuma doutrina nova, mas simplesmente pregaram a mesma mensagem que Jesus tinha pregado. No entanto, o arcebispo não estava tranquilo com o fato de que os valdenses, que na sua visão não tinham preparação em nenhuma universidade e não tinham sido ordenados pela Igreja Romana, estivessem pregando nas ruas. Desde a época de Constantino, a Igreja procurava manter o monopólio das pregações. O arcebispo ordenou aos valdenses que se apresentasse perante ele e depois exigiu que ele e seu grupo deixassem de pregar. No entanto, Valdez não estava de acordo e, em vez disso, para o abalo total do arcebispo, olhou fixamente nos seus olhos e, sem temor, lhe disse, abre aspas, pelo contrário, pregar pertence a todos que escolhem viver verdadeiramente como os apóstolos de Jesus. Fecha aspas. A Igreja Católica Romana não demorou a reagir. No ano de 1184, o Concílio de Verona condenou os valdenses como cismáticos perigosos, mas não como hereges, o que veio a ocorrer em 1190.
expondo-os à repressão cruel e à morte. Sem se desanimar, Valdez e seu grupo continuaram viajando pelo sul da França. Posteriormente, cruzaram os Alpes, rumo à Lombardia, no norte da Itália. Enfim, os valdenses começaram a entender que a Igreja não deveria se envolver com o Estado. Após a morte de Valdez, os valdenses se organizaram mais a respeito de quem eram e o que era o propósito do seu movimento. Eles puderam ver que a Igreja Católica tinha tomado um rumo errado. Ao estudar a história da Igreja, os valdenses concluíram que o ponto crítico ocorrera nos dias de Constantino. Durante 4 séculos, os valdenses viveram como animais caçados. Várias comunidades valdenses foram arrasadas pela espada da Igreja Romana. Entre 1488 e 1489, apenas 30 anos antes da Reforma, os cruzados do Papa caíram sobre os assentamentos valdenses, nos Alpes, com grande crueldade. No início dos anos 1500, a maioria dos crentes valdenses haviam sido massacrados. No entanto, o movimento sobreviveu a estes horríveis perseguidores, ainda que só umas poucas localidades.